Olá, Jardim! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo, nosso primeiro encontro ao vivo do Escrita Terapêutica para Todos, que é esse projeto lindo que eu consegui o apoio do governo federal para estar entregando para vocês de forma 100% gratuita. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu vim preparadíssima para nossa aula, trouxe um chazinho de camomila, trouxe uma vela e trouxe também o meu cristal de quartzo rosa. Ah, e é claro, né? O meu caderninho e a minha caneta, que nós vamos ocupar daqui a pouco. Deixa eu deixar aqui. Então, gente, vamos pegar aqui o nome da aula, que eu já me esqueci. É o coração que sente, a palavra que cura. Hoje nós vamos falar não sobre uma técnica, não sobre algo novo para vocês aprenderem, porque eu acho que eu já consegui colocar tudo lá no Escrita Terapêutica para Todos. O objetivo é que aquele curso ele fosse uma catarse, ou seja, vocês entram lá, vocês acessam, vocês recebem aquele poema, aquele estímulo sensorial, e aí vocês já vão para o exercício. São aulas curtas, rápidas, porém muito intensas e profundas, como muitos de vocês já me relataram, né? E aí, o que eu trouxe aqui hoje? Aqui hoje eu também não vim trazer conteúdo. Eu acho que o que muda na nossa vida não é conteúdo, mas algo que nos desperta uma mudança interna, né? Então, hoje eu vim trazer uma lembrança para vocês. Eu tô um pouco fanha porque eu tô melhorando de uma sinusite. Então, que vocês relevem a minha fala, por favor, tá? Então, hoje eu vim fazer vocês lembrarem de coisas que o coração de vocês jamais esqueceu, mas a mente pode ter apagado um pouquinho. Então, antes da gente começar tudo, eu quero convidar vocês a fazer uma pausa consciente. Vocês vão respirar profundamente, pode fechar os olhos, respira, solta, respira mais uma vez profundamente. Deixa todo o peso, toda a tensão sair nessa exalação, tá bom? Mais uma vez. Vocês podem colocar a mão sobre o coração, podem sentir esse momento de paz, de calma. Vocês estão aqui para vocês não estão aqui para correr, para fugir, para você, para te acolher, tá bom? Então, com esse início, a gente vai falar justamente sobre o sentir, sobre o sentimento. O mundo, ele nos treina para o controle, não para escuta. Então, a gente passa, às vezes, eu não sei, mas quando eu passo alguns dias sem me escutar, sem prestar atenção em mim, eu já começo a surtar. As coisas já começam a ocorrer de uma forma que não é legal para mim. Eu começo a ficar doidinha da cabeça, bem assim por dizer. Porque a gente tá tão acostumado. Por exemplo, eu sou uma mãe solo, com 3 crianças, eu tenho minha rotina com a casa e eu ainda trabalho, eu ainda sou terapeuta, eu ainda faço as minhas aulas, tudo porque eu amo esse universo que ele chegou para mim. Então, eu me vejo muito ali, no controle, porque eu tenho que cuidar remédio, eu tenho que cuidar se tem roupa limpa, eu tenho que cuidar se tem comida, eu tenho que cuidar se tem que ir no mercado, se tem que abastecer o carro, se tenho que aula para entregar. Eu não tenho equipe, gente, eu não tenho pessoal me ajudando, eu tô fazendo isso sozinha, esse projeto é solo também. Então, é bem difícil fugir do controle, sair do controle e parar para me escutar,
Só que se eu não parar para me escutar, a minha saúde em algum momento vai me parar, a vida vai me parar, vai me obrigar a parar. Então é isso que eu vim lembrar vocês hoje, que a gente precisa parar. Então, essa urgência do fazer, em estar sempre em movimento, em estar sempre entregando as coisas, ela nos anestesia daquilo que é sagrado. O que é sagrado? É o sentimento. E aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu trabalho com a terapia holística. O que é a terapia holística? É a terapia que une o corpo, a mente e o espírito. Porque eu já vou explicar para vocês como que eu cheguei nisso, mas eu quero já entrar nesse ponto. Por quê? Porque quando a gente fala em holístico, em comunhão com corpo, mente e espírito, a gente está falando do divino, a gente está falando de Deus, da espiritualidade. A gente não deixa Deus como um fato isolado, tá? Só para quando eu preciso. Não, a gente inclui ele no nosso tratamento, é integral. E com Deus, quando a gente fala de Deus, a gente fala de milagres, a gente fala de coisas que muitas vezes não têm explicação. Que hoje a, a física quântica, algumas áreas da ciência, já estão estudando e tentando comprovar muitas coisas que muitos estudiosos antigos, filósofos e espiritualistas já falavam, tá? Então, uma delas é sobre manifestação. Eu quero trazer também bastante para vocês sobre a escrita manifestacional. O que é isso? Quando você usa a escrita para curar e para criar a vida que você deseja viver, que você sente que você veio viver aqui, experimentar aqui na Terra, a escrita manifestacional. Então, basicamente, você escreve como se você já tivesse as coisas, os sonhos, a vida que você quer viver. E isso é muito poderoso. Mas o que a escrita manifestacional tem a ver com a nossa aula hoje? Já que eu falei que a gente não ia aprender uma técnica nova, e sim que eu ia lembrar vocês de algo que o coração de vocês já sabe. É porque o nosso cérebro, ele é elétrico, tá? O nosso cérebro, ele planeja, ele cria, ele tem diversas ideias, então você sabe na sua cabeça o que você quer para sua vida. Ah, eu quero ser uma escritora renomada, tô dando um exemplo, tá? Quero ser uma escritora renomada, eu quero construir uma casa, eu quero viajar para a praia, seja lá o que for o seu sonho, tá? Isso é o que a sua mente é capaz de conceber. Beleza. A sua mente, ela manda impulsos elétricos, tá? Para o universo daquilo que ela quer, que você quer. Mas não adianta você pensar positivo. Não adianta você repetir todos os dias. Você não vai conseguir criar isso de fato, viver isso na experiência, se você não sentir. E é aqui que entra o cerne do meu trabalho, o sentir. Eu já escrevi quando eu era criança ainda, que o meu objetivo com a escrita era fazer as outras pessoas sentirem. E eu tô hoje com 30 anos, lembrando da minha promessa ou da minha do meu acordo com Deus, que é fazer as pessoas sentirem. Então, o seu cérebro é elétrico, ele vai mandar impulsos elétricos daquilo que ele quer, mas é o seu coração que é magnético, é o seu sentimento que vai atrair as experiências para sua vida. Então, eu vim aqui hoje falar sobre o sentimento, o quanto sentir é importante, o quanto todas as suas emoções são válidas. Nós achamos que a raiva, ela tá ali para nos destruir, porque a gente fica quente, a gente fica, né? A gente quer gritar, a gente quer socar uma parede, a gente acha que ela é ruim, mas ela não é ruim. Ela tá ali para te contar alguma coisa que não pode mais continuar na tua vida do jeito que tá. Ela tá ali para ser uma mensageira, para ela te comunicar.
Carolina, é aqui, ó, que você tá errando, você não pode mais aceitar isso. Você tá sentindo essa irritação, essa irritabilidade, porque isso não dá mais na tua vida. Isso não faz mais sentido para você. As nossas outras emoções, todas elas são mensageiras, elas vieram aqui nos comunicar, elas vieram aqui nos mostrar o caminho da nossa alma. É por isso que o sentir, ele é tão, tão importante e a gente precisa voltar. A gente tem que sair desse modo sobrevivência que a gente é colocado. Ai, porque eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, eu preciso botar alimento lá dentro, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não paro para sentir. Por que que eu vou parar para sentir? Porque se você quer viver uma vida diferente e você quer um atalho para isso, você vai ter que passar para sentir. E é ali que você vai encontrar a liberdade de verdade. O que que significa liberdade no sentimento? E quando o nosso coração e o nosso cérebro, eles se alinham, então eu tenho pensamentos do que eu quero e eu sinto que eu tenho. A vida, ela flui com uma verdade imensa. Ela flui. Você sente que você está vivendo algo que é para você viver, que você não está vivendo uma vida emprestada, que não é tua, tá? E agora eu quero falar um pouquinho da escrita, né? Como que a escrita, ela se torna um canal do nosso sentimento? A escrita, ela nos permite dar pausas, fazer essas pausas. Eu já notei por mim, quando eu tô muito agitada, quando eu tô com a cabeça muito cheia, porque assim, gente, eu falo muito mentalmente. Não tanto para fora, eu falo nas minhas aulas. Mas mentalmente eu sou muito tagarela e isso me atrapalha muito. Isso é ansiedade, né? Então, quando eu paro para escrever, às vezes eu coloco. Antigamente era muito fácil para mim, só fluía, porque eu só escrevia assim, meu Deus, eu passava o dia inteiro escrevendo. Mas hoje, com tantas tarefas, com esse modo sobrevivência que a gente vem vivendo, eu às vezes paro e penso o que que eu vou escrever. E aí eu simplesmente começo. Eu não sei o que escrever hoje. Simplesmente a minha cabeça ela tá muito cheia. Eu tô preocupada com o carro, eu tenho que arrumar os pneus, eu tô preocupada com tal coisa que eu tenho que entregar. E aí, nesse soltar, eu vou abrindo espaço dentro de mim. Eu vou tirando coisas que estavam ali só evitando o meu sentir, porque o sentimento ele está escondido por trás de tudo isso, por trás de todos esses pensamentos. E quando você chegar nele, a paz, o amor, a gratidão, todas essas coisas boas, essas boas vibrações, elas chegam junto. Então a escrita ela tem o poder de não só organizar os nossos pensamentos, mas de limpar. Assim como a água lava o corpo, as palavras limpam a mente, a alma, o espírito. Então, a escrita, ela tem um poder impressionante, como também um espelho da nossa alma, porque você, às vezes, você não consegue ver com clareza o que tá te incomodando. Você tá se sentindo incomodado pra caramba. Tem alguma coisa ali que tá incomodando, que tá tirando o sossego, mas você não consegue ver o que é. E quando você vai escrevendo, você vai largando sem tentar parecer bonito, sem tentar parecer perfeito. Você não tá fazendo para mostrar para ninguém. Teve algumas pessoas que chegaram e falaram, eu não tô afim de escrever um livro, ou outras, eu vou escrever um livro. Gente, não é sobre isso. É sobre escrever o que você sente, é para se curar, é autocura. Essa escrita é autocura. Então, quando você vai ali liberando, soltando, você consegue também se enxergar. Ela serve como um espelho. Você consegue sair da posição de eu sou aqui uma pessoa, né? Óbvio, e começo a me olhar. Nossa, olha só o que que eu ando pensando, olha o que vem tirando a minha paz, caramba, isso nem era
tão grave assim, mas era algo que estava ali me incomodando. Então, ela serve como um espelho para a gente se enxergar. Da mesma forma que a gente vai para frente do espelho e vê, nossa, meu batom tá borrado, ou tá bonito, meu cabelo tá legal. A escrita, ela faz a gente ver o que tá lá dentro, o que tá lá na alma. Deixa eu tomar um golinho do meu chá agora. E o meu caminho com a escrita, né? Eu acho que eu tenho que falar um pouquinho sobre mim, que eu acho que eu não falei lá no curso gratuito, que eu queria que fosse mesmo para catarse, que fosse lá para o sentimento. Então, eu escrevo desde quando? Eu escrevo desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu ganhei um livro na escola e era sobre poemas. Eu achei primeiro aquilo visualmente lindo, muito bonito, frases bem construídas. Eu disse, nossa, que legal que dá para fazer isso com palavras. E aí o que eu fiz? Eu comecei a tentar escrever os meus. E eu até me emociono só de pensar, gente, porque a escrita tem um papel tão lindo na minha vida. E eu tô tão feliz de estar podendo trabalhar com isso agora, né? Que eu nem sei. Mas enfim, aí eu comecei a fazer os poeminhas e eu tenho muitos ali guardados, tipo, desde bem pequenininha. E, gente, eu achei tão lindo aquilo. Só que teve um determinado momento, que eu não sei dizer quando, mas que eu continuei escrevendo e que eu comecei a falar de mim, dos meus sentimentos, das minhas dores, das minhas questões pessoais. E eu consegui, tipo, desaguar um oceano ali, sabe? Um oceano. E a escrita, eu digo que ela me salvou por muitos anos, gente, muitos anos. Porque eu sentia muitas faltas, várias questões assim que eu ouvi dentro da minha casa, situações assim que me doeram muito, que machucaram bastante, porque eu sempre fui uma criança assim também, uma criança muito sensível, sabe? Muito conectada com os outros, muito preocupada com os outros e sempre querendo agradar, sabe? Então, eu sofri muito em determinados pontos e a escrita era esse lugar de respiro, onde eu conseguia. Deixa eu só diminuir esse volume aqui, não sei. Não tem como diminuir. Tá, mas vamos lá. Deixa eu só. Não sei como. Tá, mas enfim. E a escrita sempre foi esse lugar onde eu pude sentar comigo mesma, pude colocar tudo ali. Eu também não tinha muitos amigos, então eu ia lá e eu escrevia, só escrevia. E sempre que algo me incomodava, eu escrevia. Então, eu posso ter tido muitas vezes a minha voz silenciada. Eu tive muitas vezes que suprimir a minha essência. Eu sempre fui assim uma criança de gostar de artes, gostar de sentimentos, gostar de me expressar mas ao mesmo tempo era muito fechada, reservada. Então, o papel foi a minha salvação. E aí teve uma outra situação que aí que a minha escrita ganhou um propósito, gente. Olha só como tá a vela, que linda. Eu Eu tive depressão, assim, desde muito cedo. Desde por volta dos 14, 15 anos. Sempre por essa questão aí de suprimir a minha essência, de evitar ser eu, de tentar fazer uma coisa que agradasse o outro, mas que não me agradasse. Então, sempre foi nesse sentido. E aí, eu conheci uma pessoa no ensino médio, a gente se casou, a gente teve 2 filhos lindos. E foi uma pessoa, assim, que eu me conectei, que eu me entreguei totalmente e eu tinha uma visão assim muito poética do que é o amor também, aquele amor romântico, né? Então, eu fiquei muito apegada, muito conectada naquela relação. E um certo dia ele terminou comigo. E a gente tava com os 2 filhinhos pequenos, eles tinham múltiplas alergias alimentares que eu tava descobrindo. Ele estava estudando para fora. Então foi um período bem complicado, bem difícil, e a minha depressão, assim, ela foi no grau máximo que ela poderia ir. Então foi uma depressão muito profunda. Eu sei que eu estive no fundo do poço,
Inclusive, eu conto a minha jornada no meu livro, Conhecendo o Amor. Tem até um vídeo lá de abertura do meu livro, aí vocês podem saber mais sobre isso, porque eu não quero ficar me detendo nessa história, tá? Que é um pedaço da minha história, não é a história completa, não é eu, é um pedaço, né? Nós somos um livro imenso com várias histórias e essa é só uma delas, tá? Mas aí, a escrita, novamente, ela me salvou. Porque eu peguei, e eu vou até trazer aquele caderninho que eu mostrei ali pra vocês, é o Conhecendo o Amor. É o meu livro. Porque assim, gente, quando eu tava passando pelo processo da depressão, porque eu tentei terapia, eu tentei remédio, eu tentei tudo que vocês podem imaginar que é convencional. Só que o convencional nunca funcionou muito bem pra mim. Eu sempre fui diferente também. Então o convencional não ia me ajudar nisso. Então, o que que eu fiz? Eu, um determinado momento lá que eu vi que eu não ia conseguir né, por causa das crianças, por causa do amor. O amor também tem um papel fundamental na minha vida, o amor. Então, eu entrei por uma jornada de descoberta do que era o amor. A minha cura da depressão foi descobrir o que era o amor. Então, eu decidi em determinado momento, beleza, eu não vou conseguir, então eu vou sobreviver. Se é o que eu tenho aqui disponível, sobreviver, é o que eu vou fazer, um dia após dia. Eu vou levantar, vou comer, vou no banheiro, vou fazer o que tiver que fazer para ficar viva, né? Para ficar sobrevivendo. Não estava disposta a viver, a ter uma vida. Mas aí eu decidi que ia ser assim. E aí, gente, eu fui aprendendo muita coisa. Eu fui conversando com as pessoas e foi dando uns estalos na minha mente. E eu fui anotando tudo o que eu aprendi, todas as coisas que eram importantes, assim, que me impactavam, sabe? Eu fui construindo uma nova narrativa para minha vida. Então, o que que é uma narrativa? Como que eu conto a história da minha vida para as pessoas? Como que você conta a história da sua vida para as outras pessoas? Como que você se descreve? Então, eu fui começando num processo muito profundo de autoconhecimento. Eu fui aprendendo sobre mim, eu fui criando uma nova eu, uma nova personagem. E eu anotei tudo aqui, tudo. Vamos pegar aqui aleatoriamente alguma coisa que eu tenha anotado só para me mostrar aqui para vocês. Aqui foi em um acordo que eu fiz comigo. Olha, eu me comprometo 100% com a minha jornada de autoconhecimento, me respeitando, aceitando os meus limites, conhecendo-os, reconhecendo-os e decididamente aprendendo com eles. Eu sigo meu coração acima de qualquer coisa, pois sou totalmente responsável pela realidade que crio e a realidade que aceito em minha vida é a da coragem. Eu acredito que sou completamente capaz de ter uma vida extraordinária. Reconheço que sou um ser pequeno perante a vastidão do universo, mas de capacidades infinitas. E eu uso essas capacidades a meu favor e me adapto a todas as situações sem ser afetada negativamente. Emano energias positivas que transformam e instigam cada pessoa que cruza o meu caminho a também buscar o seu verdadeiro propósito. E, gente, eu tô muito emocionada hoje, eu nem tô na TPM, gente. Mas é que tocar nesses assuntos, lembrar dessas coisas me emocionam. Então, essa é uma das coisas que eu fiz aqui, eu já tava fazendo acordos comigo, né? No começo eu só anotava coisas que faziam sentido. Ó, aqui tem algumas frases. Quando quiser descansar, olha pro céu. Faça o teu melhor na condição que você tem. Para de dizer eu não sei fazer e começa a admitir, eu não quero fazer. A flor de lótus tem suas raízes no lodo, mas desabrocha sagrada e imaculada. Não é necessário dizer sim o tempo todo, bem como não é necessário sentir-se mal pelo não que você diz. O bem está na tomada correta de decisões e não na permissividade. Se o que enxergo além da minha cabeça é o céu, certamente existe algo além do meu olhar. Então, cada coisa
seja fiel a Deus, seja realista. Alegrias violentas têm fins violentos, do Shakespeare. Então eu pegava uma frase de um filme que fez sentido pra mim. Eu pegava uma frase de uma pessoa que falou que fez sentido pra mim. Qualquer coisa que fazia sentido pra mim eu pegava. E aí que tá o ponto. Fazia sentido, fazia sentir. O meu sentir me guiou na cura de uma depressão profunda. Isso foi um processo totalmente intuitivo, gente. Eu não peguei um manual de instruções como se curar a depressão e me curei. Não, foi um processo intuitivo, de sentimento. Então, por isso que hoje, mais do que nunca, graças a Deus que eu me lembrei, graças a Deus que as experiências me trouxeram até aqui para estar falando sobre a escrita terapêutica e para estar chegando no ponto que eu sempre tive que chegar, falar, né? Como eu disse para vocês antes, que eu escrevi ainda quando eu era criança, que o objetivo da minha escrita era fazer os outros, as pessoas sentirem. O sentir me curou intuitivamente. Então, se você quer um caminho para qualquer coisa que você queira realizar na tua vida, eu vou te dar um atalho agora. Sinta, sinta. O teu sentir, ele vai levar você exatamente para o lugar que você precisa estar. Nossa, gente. E a confirmação. Eu sempre uso isso aqui para acender vela, gente. Quebrou na hora que eu falei essa frase, gente. Meu Deus. Meu Deus. Algumas coisas acontecem assim comigo, gente. É sério. Não é a primeira vez. Mas é uma confirmação tão grande, um sentimento tão potente. Ele sentir que ele extrapola, que ele sai, ele tem que vir para a realidade de alguma forma. Então, se o meu sentimento me curou intuitivamente da depressão, ele pode fazer qualquer coisa por você também, só que você precisa ouvir. E o que que você vai ouvir? O que que faz sentido para ti? Pega hoje um caderno desses e começa a ver o que faz sentido para ti, porque a história que contaram da sua vida para você não é verdade. A única história verdadeira sobre você, sobre a sua vida, é a história que você escolhe acreditar, aquilo que você sente. Então, aquilo lá faz sentido pra você? Faz, vou anotar. Aquilo ali faz sentido pra mim? Não, então vou ignorar. E é assim que a gente vai trilhando o caminho do coração, o caminho da coragem, através do nosso sentimento. Então, gente, esse livro aqui que eu falei pra vocês, né, que eu escrevi, o Conhecendo Amor, eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Sem pretensão nenhuma. Quer olhar? Olha. Eu, inclusive, tô dando livro gratuito, a pessoa só precisa me pagar o frete. Eu tô dando os livros, porque eu tenho vários livros ali impressos e eu quero ajudar as pessoas de fato com esse livro, tá? Porque eu prometi ao universo, eu disse, em retribuição ao universo, eu vou escrever um livro com as 29 lições mais preciosas que eu aprendi e que me ajudaram a me curar. E tá lá. Então agora, vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental, emocional. A gente tem também a ideia de que saúde mental é uma coisa muito complexa, muito difícil, que se você tem um problema mental, você não vai ter cura mais, tá? Aí você pega, vai lá, encaminha no posto, sei lá o que, seus remédios, sua aposentadoria e vive assim do jeito que dá e leva a vida até quando quiser, até quando der. Só que eu sou muito contra isso. Teve uma terapeuta, até uma psicóloga, que eu consultei, e eu falei pra ela, olha, eu tinha depressão, porque assim, eu tava numa fase maravilhosa da minha vida, tudo muito bem, e eu pensei, cara, eu vou lá agora no psicólogo, vou tratar algumas outras questões, algum trauma, alguma situação que eu preciso corrigir na minha vida, porque eu quero ser 100%, porque eu tenho, gente, um vício em querer me melhorar, me melhorar, me melhorar. E aí eu pensei, pá, vou fazer isso, tava tudo bem, não tinha nem problema. Aí eu falei, eu me curei da depressão. Quando eu falei isso, ela olhou pra mim e disse assim: depressão não tem cura, você não tá curada. Aí eu pensei, ai Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que que eu vim aqui? Né? Então, a gente tem no sistema, né? No sistema
que saúde mental é uma coisa muito difícil, muito complicada. Se você tem hoje, você vai ter para sempre e você está fadado a isso para sempre. O que não é verdade. A nossa, tanto a depressão quanto a ansiedade, que são os problemas, os, digamos, os mais comuns atualmente, eles podem ser tratados de forma simples. E é verdade, simples. Às vezes a sua alimentação tá ruim. Às vezes o seu sono tá ruim. Às vezes você não tá movimentando teu corpo. Mas principalmente você não tá se escutando. Você não tá se escrevendo. Você não tá sentindo. E aí você tá com uma depressão. Isso é só uma manifestação. Isso é só um resultado que tem que vir obrigatoriamente para a vida. Porque olha o que está sendo plantado. Você não come bem, você não dorme bem, você não se exercita, você vai ficar doente. Você não faz coisas que você ama, que fazem você sentir, que despertam a tua energia vital. Então, como você quer estar saudável? Isso não é saúde. E outra coisa que eu ouso dizer, que eu aprendi, é assim, ó. Imagina. Tá, vamos imaginar que isso aqui é uma moeda, tá? Aqui tá a depressão e aqui tá a ansiedade. Ó, até ficou bem ilustrado. A ansiedade, o que que é? Um monte de pensamentos acelerados. Meu Deus, eu preciso fazer, 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 fazer. E a depressão, eu preciso dormir, 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 sumir, sumir, porque eu não quero fazer nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, o que que você faz para parar a tua... Isso aqui é um desequilíbrio de energias. Você é esse quadradinho aqui. Você pode tanto estar para cá quanto estar para cá. Você pode estar totalmente assim, totalmente depressiva, totalmente ansiosa, ou você pode estar bem, normal, tá? A ansiedade, quando você está muito acelerado, o que você tem que fazer? Parar. Eu sei que você não quer parar quando está ansiosa, porque aí você pensa, meu Deus, mas eu preciso fazer isso, blá, blá, blá. Só que você precisa parar, ou a vida te para, ou a tua saúde te para, tá? E o oposto disso vai ser depois você cair na cama e ficar depressiva, tá? Então, você tem que parar. Ah, hoje eu vou dormir mais cedo. Hoje eu vou tomar um chá de camomila. Você não vai fazer tudo num dia. Você não vai resolver a tua vida num dia. Tua ansiedade não vai sair do teu corpo num dia. Mas o que que você pode fazer hoje para ela melhorar um pouquinho? Hoje eu vou dormir mais cedo. Hoje eu não vou dar ouvido para aquele problema lá, porque aquilo lá eu tenho mais tempo para resolver. Ou agora eu sou a minha prioridade. E da mesma forma a depressão. Hoje eu escolho levantar da cama. Hoje eu escolho dizer sim para uma experiência. Eu vou sim almoçar com a minha amiga. Eu vou sim almoçar com os meus pais, como eu cheguei a fazer uma época que eu não queria nem a pau sair da cama. Eu disse, tá bom, eu vou. Naquele modo de sobrevivência lá que eu tava, que eu falei para vocês. Então, a depressão, você precisa mover o corpo, movimentar, trazer energia. Porque aí a sua energia, ela vai começar a equilibrar. E a ansiedade, você precisa descansar. Eu sei que é fácil falar sobre isso, mas também não é difícil se você começar a colocar em prática. E aí, eu já quero aproveitar para vocês que o que que eu fui construindo ao longo da minha jornada, ao longo desse processo de cura da depressão. Eu construí uma caixa de ferramentas, que eu gosto de chamar assim. Eu comecei a estudar terapias. Então, escrever foi a minha primeira terapia, né? Desde criança. Mas eu estudei numerologia, eu estudei plantas, eu estudei cristais, eu estudei tudo que possa me conectar com a natureza, que pode me ajudar. Eu estudei. Gente, tem uma coisa no YouTube aqui mesmo, olha, que vocês podem procurar hoje para ansiedade e depressão. Altas frequências, esse é o canal que eu mais recomendo sobre frequências. O que é frequência? Som, tá? Som que equilibra a tua energia. Coloca lá, ansiedade, depressão, altas frequências. É maravilhoso, gente. Equilibra a tua energia. E tem para vários outros problemas de saúde. Saúde. Nós não somos seres separados, gente. A gente tem a ideia de que a saúde mental, ela é uma coisa separada. Teu corpo é um só. É alimentação, é sono, é regulação. E você é pura energia. Na tua forma mais básica, simples e original, você é energia. E o que que você faz? Você tem que equilibrar essa energia. Porque energia é uma coisa que ela é solta. Dependendo do que acontece, você vai levar,
é levado para um lado ou é levado para o outro. E o que que você precisa fazer é centralizar a tua energia. É só isso que você precisa aprender, a centralizar a tua energia. Porque aí você tem foco, você tem disciplina, você tem disposição, você tem energia, você tem saúde, você tem coerência mental e sentimental. Então você cria uma vida melhor para você. Vamos ver o que mais que falta falar aqui, né? A gente estava desmistificando então a saúde mental. Não aceita diagnósticos que as pessoas dão para você, tá? Se tiver algum médico aqui, me desculpe, mas o nosso sistema de saúde hoje não está baseado na saúde. Vocês sabem, está baseado na doença. Se você quer cura, você tem que estudar sobre cura, sobre saúde, não a fundo da doença, que é o que é feito normalmente. Então a gente às vezes precisa inverter, sair do normal, do correto, do politicamente certinho ali e fazer uma movimentação oposta para ter um resultado diferente, tá? Então, olha, chegamos já, gente, na parte do exercício. Vamos fazer um exercício, então, de escrita terapêutica? Lembrando que quem ficar até o final dessa aula, eu sei que tá meio longa, mas quem ficar até o final dessa aula vai ganhar um presentinho, tá? Tá quase, tá quase. Então, nós vamos fazer um exercício agora. E depois eu vou ler o meu exercício pra vocês também. Gente, agora eu não vou tomar meu chá, vai que tenha caído o caquinho de vidro aqui, né? Tava com vontade, mas vamos lá. O exercício, vocês vão pegar agora papel e caneta. Pega aí papel e caneta. Eu já tô aqui com o meu caderninho, né, gente? Vamos ver onde é que eu tenho espaço. Olha, gente, até eu anotava até momentos de lucidez, gente. Porque a depressão, às vezes você fica. Você não. Você faz coisas assim muito por impulso. Quando você tá distante de você, você não sabe direito por que você faz as coisas. Então você precisa primeiro se encontrar. E aí eu comecei a ter pequenos lapsos de lucidez que eu anotava. Até que a lucidez foi se tornando o meu estado principal, digamos assim. Tá, vamos lá. Pro exercício de escrita, gente. Coloca aí no teu caderninho. Olha a minha voz, meu nariz fanho, gente, meu Deus. O que o meu coração está tentando me dizer? É isso, é uma pergunta. O que o meu coração está tentando me dizer? Aí agora eu vou ficar em silêncio e você vai escrever. Você vai se perguntar isso e vai deixar vir qualquer coisa, tá?
Não precisa fazer sentido, gente. Só precisa ser sentido, tá? Vocês podem, quem já escreveu, pode compartilhar no chat, pode ir deixando aqui, ou podem guardar para si, tá? Vocês é que sabem. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. O que o meu coração está tentando me dizer. Você está no caminho certo. Continue. Quando estiver cansada, descanse, mas pare de fugir e de lutar. Confie em tudo que você já construiu, porque o que você está construindo agora é bem mais poderoso do que você ousa imaginar. E quando eu escrevo, gente, essas perguntas, quando eu fazia uma meditação assídua, assim, todo dia, eu lembro que eu meditava, assim, eu tinha mais costume de meditar, até tenho que voltar. Mas é no nosso tempo, tá? Tem que ser muito também responsável com o nosso corpo, escutar o que ele tá pedindo naquele momento. Então, né? Eu tinha uma época que eu meditava bastante. E aí eu me fazia essas perguntas e eu escrevia, e eu sinto, que nem essa de agora, que não é eu que estou respondendo, mas uma força superior. Deus que está falando comigo através dessa escrita. Quando eu faço perguntas, quando eu faço questionamentos, quando eu não sei de uma coisa, mas eu estou perguntando, a resposta é como é que ela vai vir de mim se eu não sei? Então, o Deus, ele é o responsável pelos comos na nossa vida. A gente muitas vezes está tentando descobrir como que eu vou chegar lá, como que eu vou realizar meu sonho, como que eu vou me curar de tal coisa. Só que o responsável pelo como não é nós. Você sabe como se faz um bebê, tá? Mas como aquele bebê cresce dentro da barriga da mãe, como aqueles órgãos se tornam perfeitos ali, como tudo vai desenvolvendo perfeitamente, não é com você. Você não tem controle sobre aquilo. Você não tem controle sobre isso. Não importa, tem pessoas. Enfim, você não tem controle sobre isso. Isso é algo que só o divino tem controle. Quando você vai plantar uma plantinha ali na terra, você tem controle de colocar a semente na terra, de regar, de cuidar. Mas o crescimento não é com você, é com Deus. Então, Deus é o como. Ele é o como na nossa vida, como as coisas acontecem, tá? E quando a gente escreve e faz essas perguntas, vêm as respostas. E as respostas não vêm de nós, também vêm do divino, tá? E agora, gente, chegamos à hora do presente para quem está aqui ainda. Se você tá aqui, óbvio, né? Você vai pegar e vai me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, no privado, e vai dizer eu quero o meu presente. Ou vai esperar aqui encerrar a aula e vai dizer eu quero o meu presente, eu fiquei até o final, me dá o meu presente, Carol. Lá nesse presentinho vocês vão ganhar um PDF bem bonitinho, como tudo que eu gosto de fazer, bonitinho, né? Com um exercício do dia, mais um ritual de escrita. Vocês vão também ganhar uma lista simbólica da minha caixinha de ferramentas da alma. E eu também vou deixar o link para o meu livro Conhecendo Amor. O link já está aqui, né, na descrição. Então isso não entra como presente, né, gente? Tinha colocado aqui no material da aula, mas não faz sentido. Então vocês vão ganhar um PDF bem bonitinho, com um exercício do dia, com um ritual de escrita e com a lista simbólica da minha caixinha de ferramentas para alma. Esse é um presente para você continuar essa conversa com o teu coração quando a aula terminar, tá bom? E eu também quero aproveitar que vocês estão aqui e fazer um convite. Agora que vocês conhecem mais sobre mim, sobre como eu trabalho, né? Então, com essa integração de corpo, mente e espírito, eu quero convidar vocês a conhecerem os Sussurros do Jardim. O que é os Sussurros do Jardim? Sussurros do Jardim é a minha assinatura. Todos os meses eu posto conteúdo nos Sussurros do Jardim.
Que tipos de conteúdo? Reprogramação mental. Por quê? Porque a nossa mente, ela foi programada, principalmente ali nos primeiros 7 anos de idade. Nós aprendemos a enxergar o mundo de uma forma. Mas lembra que eu falei na aula para vocês que a sua vida não é aquilo que contaram para você. A sua vida é o que você decide fazer, o que você decide acreditar. Então, reprogramação mental é basicamente escolher o que eu quero acreditar para minha vida. Então, eu coloco vários tipos de reprogramação mental. Cada mês eu coloco uma reprogramação mental diferente. Para a saúde, para prosperidade, para alguma energia específica, sabe? E eu uso não só palavras, mas também frequências. Eu uso um compilado, uma comunhão de coisas, de ferramentas ali para ajudar, tá? Lá também tem áudios de inspiração, tem rituais de conexão. O que é um ritual? As pessoas às vezes entendem errado, né? Não é um voodoo, não é uma coisa desse tipo. Ritual é, cara, eu pegar um caderno e um lápis aqui, um cristal, acender uma vela, eu tô fazendo um ritual de escrita aqui, de conexão comigo mesma. Eu tô me dando amor. Isso é um ritual de amor próprio, tá? Mas eu vou ensinar muitos outros tipos de rituais lá também. Eu tô abrindo essas assinaturas do jardim. E eu também, os sussurros do jardim, não as assinaturas do jardim. Rituais assim, banhos mágicos, como usar o poder das ervas também para equilibrar o teu corpo, a tua mente e teu espírito, sabe? Tudo isso eu vou ensinar lá. E práticas de escrita, exercícios de aprofundamento para você continuar conectado. Então, se você se interessa, também me pede lá, ou eu vou deixar aqui o link dos Sussurros do Jardim. Ele é R$ 22 mensais e você vai ter sempre práticas novas. A gente vai estar sempre trabalhando nesse autocuidado, no autoconhecimento e no amor próprio, na autocura. Porque, gente, sinceramente, o único caminho que funcionou para mim foi a autocura. Eu não consigo chegar numa pessoa desconhecida, minhas desculpas aos psicólogos e tudo mais, mas eu não consigo chegar numa pessoa desconhecida e falar tudo que tá me incomodando na minha vida. Eu sinto que eu tô sendo julgada, eu sinto que eu tô sendo avaliada, e de certa forma a gente tá, porque a pessoa precisa avaliar para ver o que que faz com a gente, não é? Então, o caminho da autocura foi o caminho que eu me encontrei e me senti bem e me senti em paz, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela presença de vocês aqui hoje. Quem ficou até o final, caramba, muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço imensamente os comentários que eu venho recebendo, as pessoas que vêm partilhando também no meu privado. Eu agradeço muito, eu tô muito feliz, porque eu demorei muito tempo assim a encontrar o meu caminho. Eu trabalhei com várias terapias, mas a escrita é o que eu sou profundamente apaixonada, sempre fui, e foi meu primeiro amor. Então eu tô aqui, feliz da vida, falando sobre algo que eu amo, com pessoas maravilhosas e para ajudar outras pessoas. Então, gente, é isso. E olha, o curso gratuito ele continua gratuito até dia 31 de julho. Quem fizer 50% das aulas até dia 15 agora vai ficar com acesso, não tem com que se preocupar. Se vocês quiserem colocar outras pessoas que vocês acham que vão se beneficiar dessa prática, coloquem lá no grupo, vocês mesmos podem adicionar, podem mandar o link ou pede para mim que eu mando o link, tá? E é isso, gente. Quem quiser me seguir no Instagram também, eu pretendo criar conteúdo bem legal pra lá. Só que a partir dessa finalização do projeto tem que ser uma coisa de cada vez, né? Pra gente não pirar na batatinha. Então, pra agosto eu já pretendo trazer uns conteúdos diferenciados. E se você não me segue ainda, segue lá. É @CarolGuterres S, tá? É isso, gente. E muito obrigada. Eu tô muito feliz. Amo vocês. E a gente se vê na próxima aula, no curso gratuito, lá no grupo. E eu vou abrir o grupo, gente. Então, quem tiver coisa para comentar lá, coloca lá, vamos conversar. E também deixa aqui embaixo que eu vou respondendo durante a aula aqui. Ou, ai meu Deus, a aula já está acabando, né, gente? Ó, agora eu comecei a embananar, ainda bem que foi pro final. Mas é isso, um beijo, gente.